Cumprimentamos a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma EBD na TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Americana, São Paulo. Antes morava em Imperatriz, Maranhão. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, dando uma palestra sobre Escola Bíblica Dominical para professores, superintendentes e interessados, também palestra sobre missões, sobre família, sobre evangelismo, missão nos lares, então diversas coisas. Também gostamos muito de pregar para ganharmos almas, temos uma estratégia de evangelismo, todo lugar que nós vamos, graças a Deus, Jesus tem salvado muitas almas também. E temos sido usados muito em dons de curar. Então, se você deseja nos convidar, estaremos aí. E estaremos pregando também, ensinando e orando para Jesus curar muitas pessoas. Então nos convide, nós teremos o imenso prazer de estarmos aí. Meu telefone, tanto de WhatsApp, como de Telegram, como de contato, é o mesmo telefone que eu usava ainda no Maranhão, DDD 99, e o telefone 991520454. O telefone da minha esposa, irmã Edna, o DDD é 19, de Americana, São Paulo, onde eu moro agora, e o telefone 98448-2187. Se você deseja nos ajudar, eu já estou há 5 anos e meio desempregado e preciso da sua ajuda. Então, deposite qualquer quantia, aí tem a conta na Caixa Econômica, aí tem a conta no Bradesco e aqui a conta do Banco do Brasil. O Banco do Brasil está no nome da minha esposa, Edna Maria Cruz Silva. O meu Pix, você vê aí, o meu CPF, 331-957-81620. Nós estamos estudando neste trimestre, nas revistas da CPAD, com o tema O Apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. O comentarista da CPAD deste trimestre é o pastor Elianai Cabral. Nós hoje estaremos estudando a lição de número 7, que tem como título Paulo, o plantador de igrejas. Vamos ver então quais os tópicos e subtópicos que nós estaremos estudando nesta lição. No tópico número 1, nós temos aí Paulo, o desbravador, sob uma gloriosa obrigação. Subtópico 1, Paulo, o desbravador. Subtópico 2, uma gloriosa obrigação. Subtópico 3, plantação de igreja, uma parceria. No tópico 2, nós temos Antioquia, o ponto de partida para o crescimento da igreja. Subtópico 1, uma igreja missionária. Subtópico 2, a primeira viagem missionária. Subtópico 3, a segunda viagem missionária. No tópico 3, nós temos características de um plantador de igrejas. Subtópico 1, motivado pelo chamado. Subtópico 2, experimentado no deserto da vida. Subtópico 3, a igreja segundo as Escrituras. Nós pronunciamos esta palavra Antioquia, porque quem Antíoco Epifânio recebeu então, em homenagem a ele, este nome. E essa cidade passou a ser um centro, a Antioquia da Síria, passou a ser um centro de evangelismo para os gentios, porque ali se concentravam, então, Paulo e Barnabé e outros, tanto profetas como mestres. Enquanto em Jerusalém se concentrou mais a evangelização aos judeus, onde estavam, então, os primeiros apóstolos, os apóstolos do primeiro colegiado. Embora já, também no tempo de Paulo, já houvessem apóstolos do segundo colegiado. Como, por exemplo, nós vamos ver aí, Tiago, irmão de Jesus. Era apóstolo do segundo colegiado, não era do primeiro. Não eram aqueles escolhidos diretamente por Jesus enquanto estavam na terra como homem. Agora já era apóstolo escolhido por Jesus depois da morte e ressurreição dele. E dentre, então, esses novos apóstolos, temos o Tiago, temos aí Andrônico, Júnior, temos aí Barnabé,
temos aí Paulo, todos citados como apóstolos. Existem apóstolos hoje? É evidente que sim. Os 5 ministérios citados na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 11, né? Temos aí apóstolos, profetas, temos evangelistas, temos aí pastores e temos mestres. 5 ministérios, né? Assim como o corpo humano tem 5 sentidos, o corpo de Cristo na terra, a igreja, também tem 5 ministérios. Aí você diz, mas por que na nossa igreja não tem? Ninguém falava assim, esse é o apóstolo, esse é o profeta. Por quê? Esse é o mestre, também muitas vezes não tem. Por quê? Porque os líderes, com o tempo, passaram a concentrar todo o poder da igreja, toda a liderança da igreja, numa única pessoa, que é o pastor, que ele que cuida da igreja local. Então, ficou concentrado esse poder. E, financeiramente, para se sustentar 5 ministérios, então, esses líderes acharam que não era bom fazer isso. Então, começaram a concentrar tudo em cima de uma pessoa só. É claro e evidente que uma pessoa só não vai dar conta de exercer os 5 ministérios, né? E fica difícil. Por isso, muitas vezes a gente fala, por que a igreja não funciona como nós vemos assim em Atos dos Apóstolos? Por causa disso, faltam os ministérios. Muitas vezes eles existem, mas são sufocados. Então, o apóstolo receberia o mesmo tanto que o pastor, financeiramente. Olha aí. O profeta receberia o mesmo tanto. O evangelista, o mestre. Então, o que se resolveu? Concentrar tudo em cima da pessoa só e concentrar todas as finanças sobre essa pessoa que comanda a finança e faz o que quer com ela, na verdade. Né? Emprega no que quer. Veja bem que não é aquilo que Deus determinou, não é aquilo que está escrito na Bíblia, mas é assim que acontece. Além disto, o que aconteceu? Como o pastor assumiu a direção total da igreja e ele passou a comandar tudo, então esses ministérios, por exemplo, um apóstolo, um profeta, não se submeteria a uma direção de uma pessoa, porque eles se submetem diretamente a Deus, ao Espírito Santo. Então, por causa dessa exigência de uma submissão total dos ministérios a um pastor, então também esse foi o motivo pelo qual a igreja decidiu fazer o que com os ministérios? Concentrar tudo em cima de um pastor, ele que comanda tudo, ele é o cabeça, e os outros ministérios ficam submissos a ele. Então, isso que aconteceu. Qual a principal função de um apóstolo? A principal função de um apóstolo é plantar igrejas. Então, ele coordena todo um trabalho de plantação de igrejas. No caso de Paulo, ele tomou a decisão de plantar igrejas onde não existiam ainda igrejas. Então, naquele tempo, estava iniciando a igreja. Né? Mas nós vamos ver que Paulo abriu igreja onde o evangelho já tinha sido pregado também. Então, nós vamos ver que quando Paulo chega, por exemplo, em Antioquia, já existia a igreja lá. Quando Paulo chega em Roma, já existia a igreja lá. Então, em muitos lugares onde Paulo pregou, ensinou, ministrou a palavra, também já existia uma pregação por lá. Assim como nós vamos ver Filipe, quando pregou em Samaria, Jesus já tinha passado por lá. Veja só. Então, não é bem como as pessoas entendem. Paulo só abriu igreja, só pregou onde não tinha ainda o evangelho. Não, não é verdade. Então, ele procurava abrir a igreja onde não tinha ainda a igreja. Mas não quer dizer que o evangelho não tinha sido pregado ali ainda. Porque quando os discípulos foram expulsos, né, de Jerusalém, passaram pregando por toda parte. Então o apóstolo Paulo andou plantando igrejas. Hoje os apóstolos existem
e plantam igrejas, coordenam igrejas. Existem muitos apóstolos, mas muitas vezes não são chamados apóstolos, porque o nome apóstolo parece que causa assim, uma inveja ou alguma coisa nas pessoas, né? Porque pode falar evangelista, ninguém vai mexer, nada, porque pegaram o evangelista e colocaram ele abaixo do pastor. Pode falar até de mestre aí, né, de doutor, de mestre, não tem problema, ele ficou abaixo do pastor e nem recebe salário. Agora, se falar de profeta, pronto. Se falar de apóstolo, pronto. Aí já dá um susto, né? Parece que existe aí uma imaturidade, existe aí um caso de invejas, né? Uma coisa, e a igreja então resolveu, a grande maioria, né, das denominações, resolveram então colocar o pastor como centro, como autoridade máxima e ninguém pode estar acima dele e pronto. Mas a Bíblia ensina que esses 5 ministérios que estão na igreja para comandar a igreja, para dirigir a igreja, e os 5 têm aí importância iguais. Todos os 5 deveriam ser sustentados pela igreja. Toda a coordenação da igreja deveria ser com esses 5 ministérios. Então vemos aí que Paulo, além de pregar o evangelho, ensinar, ele também ministrava curas, né, milagres, sinais, prodígios e maravilhas, que são o quê? Sinais de um apostolado. Veja lá, Jesus era apóstolo, porque foi enviado por Deus. Ele veio para quê? Fundar a igreja, né? Ele ser o fundamento da igreja. Então veja só que ele, quando Pedro vai pregar sobre Jesus em Atos capítulo 2, ele vai falar Jesus confirmado, né? Autenticado por Deus entre vós com sinais, prodígios e maravilhas. O apóstolo Paulo, quando vai falar do seu apostolado, ele diz que o apostolado dele foi confirmado por Deus, por sinais, prodígios e maravilhas. Se nós olharmos o apóstolo Pedro, vamos ver que Deus confirmou o seu ministério de apóstolo, com sinais, prodígios e maravilhas. Vamos ver João, né, recebeu aí dom, palavra de sabedoria para revelar o futuro, escreveu o Apocalipse. Veja só, revelações do futuro, um dom maravilhoso do Espírito Santo. Então, o apostolado, ele tem esse trabalho de abrir igrejas, né, plantar igrejas, coordenar o trabalho dessas igrejas. É um trabalho apostólico. Ele vai aconselhar, ele vai disciplinar, tudo isso, ele vai coordenar isso aí. E vai ver quais são as dificuldades das igrejas abertas, né? Vai visitar também essas igrejas abertas. Então esse é um trabalho apostólico. Veja que Paulo anda com Barnabé é chamado apóstolo junto com Paulo. Vamos ver também que Paulo depois anda com Silas. Silas é profeta da igreja. Vamos ver, Ágabo é um profeta da igreja, que vai falar a respeito de coisas no futuro, palavra de sabedoria. Então a Bíblia fala bem claro dos ministérios. Infelizmente, nós hoje não temos aí esses ministérios reconhecidos pela igreja atual. Vamos ver aí no texto áureo. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. 1 Coríntios 3:6. Então Paulo fala dos ministérios, né? Apolo era um evangelista. Paulo, um apóstolo. Paulo foi lá e pregou a primeira vez, né, lá em Éfeso e foi embora. Apolo chegou e pregou ali o evangelho aos Efésios. Então, ali 12 irmãos haviam se convertido através da pregação de Apolo. Então, olha, Paulo está dizendo que ele plantou, né, assim como Jesus plantou em Samaria, né,
Depois veio o quê? Filipe e regou. Olha aí. Agora quem dá o crescimento é Deus. É isso que o apóstolo Paulo está explicando aqui. Paulo semeou a palavra ali rapidamente, passou rapidamente por Éfeso. Depois Apolo vem, prega, as pessoas se convertem, 12 se convertem, né? E Paulo vai depois passar por ali de novo. Então Paulo está dizendo claramente, quem é que plantou, quem é que iniciou na sua primeira semente? Paulo. Depois, quem veio então pregar e essas pessoas se convertem? Apolo. Então o trabalho de um é importantíssimo, o outro trabalho também é importantíssimo. E Deus é que vem dar o quê? O crescimento. Assim como você planta uma árvore, né? Você coloca lá a semente e quem é que vai dar ali chuva? Quem é que vai tudo? Agora existe o agricultor que cuida para tirar o mato, senão a planta morre, né? Então tem o trabalho daquele que planta, tem o trabalho daquele que cuida, mas tudo Deus é que vai dar chuva, vai dar sol, vai dar tudo para que essa planta produza. A verdade prática diz, a experiência com Cristo é o mais poderoso fator motivacional para plantar igrejas. Então, olha, aquele que vai plantar igrejas precisa de quê? De ter experiência com Cristo, ter intimidade com Cristo. Ele não vai apenas pregar, mas ele vai pregar, ensinar e curar as pessoas. É preciso haver essas três coisas, assim como Jesus fazia. Ensinava, pregava e curava. Assim Pedro fez, assim Paulo fez, assim Filipe fez, olha só. Então, deve haver esta intimidade com Deus e deve sempre agir debaixo de uma unção poderosa do Espírito Santo. Eu já fiz esse trabalho missionário em Minas Gerais, em Divinópolis, né? Nós abrimos lá 7 igrejas. Na época só tinha 7, nós abrimos mais 7. Hoje todas estão construídas, todas estão aí cheias de membros, né, de cristãos congregando. Graças a Deus, glória a Deus. Mas é um trabalho apostólico. Nós abrimos e dirigimos ali por um período pequeno, né, e colocamos lá outros para continuarem dirigindo. 7 igrejas nós abrimos ali. E você pergunta, quanto tempo? 1 ano e 2 meses apenas. Isso é um trabalho apostólico. Não é para você ficar lá dirigindo a igreja. Você vai abrir, você coordena ali o trabalho, já coloca ali escola dominical, já coloca ali líderes para liderar e pronto, você vai abrir outra. Então esse é um trabalho apostólico. Infelizmente hoje, as pessoas enviam missionários, mas querem que os missionários fiquem fixos no lugar. E isso não é trabalho de apóstolo. Missionário não é igual apóstolo. O apóstolo, ele abre os trabalhos, passa para outros dirigirem. E ele vai abrir em outro lugar. Ele não fica parado ali, não fica dirigindo a igreja ali. Vamos ver a leitura bíblica em classe desta lição, que está em 1 Coríntios 3, de 6 a 9, Atos 13, de 1 a 3, 16, de 1 a 5, 9 e 10. Vamos ler. 1 Coríntios 3, 6, em diante disso. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Atos 13, 1 agora. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Sirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Atos 16 agora. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo, por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o,
o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Glória a Deus. Então Paulo cita aí Apolo, ele e Apolo faziam parte da igreja. Então são um só, um corpo de Cristo, trabalhando na obra de Deus. Os dois juntos, então, trabalhando unidos, concordemente, então produziriam aí vidas para Deus. Quem ia dar o crescimento, quem ia dar a revelação, quem ia encher o Espírito Santo, tudo isso era Deus. Então, trabalhando unidos. A igreja é assim, os ministérios trabalham unidos e um ajuda o outro e Deus está ali vendo a união, está vendo o trabalho, faz progredir, faz a igreja crescer, desenvolver. Vemos aí que na igreja que estava em Antioquia, da Síria, que chama Antáquia, então ali se reuniam alguns doutores ou mestres que ensinavam a palavra de Deus e alguns profetas da igreja, assim como existem os mestres, os doutores, existem também os profetas. Então, o profeta é aquele que traz mensagens ou revelações do que aconteceu no passado ou no presente, ou então revelações a respeito do futuro. Então, profetas existiu e ainda existem na igreja. Se existia em Atos, é a igreja. Ágabo é um profeta da igreja. Então, o ministério da igreja continua existindo. Então, estavam reunidos ali os doutores, ou mestres, e os profetas. Estavam fazendo o quê? Uma reunião de oração, de jejum, coisa importantíssima hoje. Os líderes precisam estar nessas reuniões, buscando a direção de Deus, a orientação de Deus. Veja bem, reunião de oração e jejum. Dificílimo hoje em dia, muito difícil mesmo. Deve haver jejum. Essas vigílias são apenas para as pessoas dançarem, virou baile de crente. Vigília antigamente era o quê? Para jejum e oração, buscar o quê? Direção de Deus, buscar poder de Deus, dons do Espírito Santo. Era assim que eram as vigílias. Hoje virou um baile. Então, como eles estavam reunidos em jejum e oração, buscando a direção de Deus, agora o Espírito Santo fala. É quase que evidente aí, se haviam profetas, falou através de um profeta. Então, o que o Espírito Santo diz? Ele é uma pessoa, mora dentro de nós, o Espírito Santo é Deus. Então, ele fala. E ele então falou, muito provavelmente através de um profeta, e disse o quê? Separa para mim Saulo e Barnabé, que eu tenho uma obra para eles fazerem. Qual era essa obra? Exatamente de apóstolos. Olha aí. Por isso a Bíblia chama Barnabé e Paulo de apóstolos. Então eles foram enviados, os irmãos impuseram as mãos sobre eles, oraram por eles, e eles foram enviados. Parece que não é a igreja de Antioquia que os enviou, que a igreja, nós não vamos ver Paulo citando que a igreja de Antioquia os sustentava. Então não podemos afirmar que é a igreja, mas aí é o próprio Deus, o Espírito Santo, escolhe e então vai capacitá-los para que eles possam fazer uma grande obra para Deus. E realmente fizeram uma grande obra para Deus. Depois nós vemos na leitura aí Timóteo, que vai ser um grande companheiro de Paulo e também vai dirigir a igreja em Éfeso, um jovem cheio do Espírito Santo, um jovem que foi educado por Paulo, já tinha sido educado por sua mãe e por sua avó. Sua mãe Eunice, sua avó Eloide. Elas lhe deram a educação básica e Paulo o leva consigo e vai então ensiná-lo, o caminho de Deus, o reino de Deus.
Deus, como é que funcionava o trabalho de Deus. E esse jovem se destaca depois como um grande pastor, dirigindo igreja, trabalhando, fazendo uma grande obra para Deus. Paulo considerava como seu filho. Por causa dos judeus, Paulo circuncidou. Sua mãe era judia, mas o seu pai era grego. Mas para que Timóteo tivesse livre acesso entre os judeus, então Paulo o circuncidou. Porque os judeus davam um extremo valor a essa circuncisão, que era externa, né? O que importava mais era a interna, mas eles consideravam mais a externa. Aqui já falou então da segunda viagem de Paulo, né? Onde então ele vai passar distribuindo, né, aquelas decisões lá do concílio em Jerusalém, e Atos capítulo 15. Aí dizendo as orientações que os irmãos não era necessário guardar sábado, não era necessário circuncisão, né? Então eles deveriam se abster de comer carne sufocada, de comer sangue, né? Se abster da prostituição. Então as decisões do concílio de Jerusalém foram então dadas a todos os irmãos, nós foram passando e foram distribuindo essas informações a todas as igrejas abertas, e Paulo estava revisitando essas igrejas. Nós vamos ver que já Paulo sem Barnabé, agora com Silas. Aí Paulo andava agora com Timóteo, Silas, Lucas, né? Barnabé saiu para o outro lado com Marcos, que era seu sobrinho. Então Paulo tem agora uma visão, e ali um anjo se apresenta, né? Talvez um anjo que representasse a nação, ali aquela região. Como nós vemos em Daniel, cada nação tem um anjo ali, responsável por ali abençoar aqueles que são filhos de Deus, né? Coordenarem ali um trabalho de ação dos anjos naquela nação.